Acadêmica de Direito, ela é uma entidade organizada por estudantes do curso de Direito da UF, e coordenada também por esses estudantes, então é uma entidade, de certa forma, autônoma, e ela realiza atividades teóricas e teórico-práticas no âmbito da pesquisa e extensão. Então, ela tem o objetivo principal de incentivar os estudantes do curso de Direito da UF no desenvolvimento dessas atividades. Então, a Liga ela visa mesmo focar na questão da participação estudantil, da acessibilidade, e tornar esse ambiente da pesquisa e da produção acadêmica possível, principalmente para vocês que estão ingressando. Atualmente, a Liga é composta por uma diretoria de 5 membros. O nosso processo seletivo acontece anualmente. Selecionamos alunos a partir do segundo período, justamente porque o nosso foco é trabalhar com quem está começando, é dar esse suporte para vocês, no sentido da pesquisa. Atualmente, a gente trabalha com 2 vertentes principais, que é a questão do nosso calendário de publicações periódicos em nossas páginas oficiais, que é o incentivo aos nossos membros a começarem com pequenas resenhas críticas, com resumos, seja em sua área de pesquisa ou em qualquer atualidade do campo jurídico, e aí a gente vai levando essas publicações para as nossas páginas oficiais e dando espaço para os membros nesse sentido, para eles criarem também o que hoje está muito comum, né? Eu não tenho muita familiaridade com isso, mas é algo que tem crescendo, que é a questão da identidade digital, né? Que é você criar o seu perfil segundo a sua área, no sentido de que você será um futuro profissional do direito, futuro advogado ali. E também a gente trabalha isso no âmbito da produção acadêmica mesmo, com um calendário de eventos para publicação de resumos e artigos. Esse calendário ele funciona através de um grupo de produção acadêmica, e o que a LADI faz é entrar em contato com professores orientadores interessados e fazer essa ponte entre os professores e os alunos que estão interessados ali em produzir. E a LADI entra em contato com os professores na área que o aluno quer produzir, conforme o tema que ele quer produzir, faz esse acompanhamento durante essa orientação e trabalha também com as questões mais chatinhas para quem está começando a produzir, que é a questão de formatação de artigo e de padronização. Os próprios estudantes da Liga se disponibilizam a realizar essa padronização dos artigos em conformidade com o respectivo edital ali que os alunos desejarem submeter. Fora isso, a gente também realiza, no âmbito das atividades de extensão, eventos, oficinas. Recentemente, a gente teve oficina de currículo Lattes, a gente teve oficina de metodologia da pesquisa. Metodologia da pesquisa é essa que vocês vão sentir falta nesse primeiro período. Eu acho que metodologia está suspensa da nossa grade, né? Então, é uma coisa que eu sei que vocês vão sentir falta, porque ajuda para, principalmente quem deseja seguir carreira acadêmica. Então, a ADI está aqui para dar esse suporte para além das disciplinas, para quem quer desenvolver pesquisas e para quem quer produzir resumos e artigos. Eu acho que esse é o nosso foco principal, mas a gente também funciona como um grupo de apoio. Contar um pouco para vocês sobre a Lotus, eu vou tentar ser bem breve também. A gente é uma empresa júnior, atribuída ao curso de administração, porém, o nosso diferencial é que a gente aceita todos os alunos do ICHS. Inclusive, nessa gestão, a gente está com pelo menos um membro de cada curso do nosso campus. Então, é uma experiência bem legal para, assim, às vezes você faz direito, mas você quer conhecer um pouco mais sobre marketing, sobre gestão de pessoas, ou sobre contabilidade. Você também pode aprender isso com a gente. E a nossa estrutura é uma estrutura um pouco mais enxuta, a gente só tem 3 áreas. A primeira é administrativo e financeiro, onde a gente tem pessoas que auxiliam nas nossas questões tributárias e questões fiscais, fazendo que a gente não seja preso, que é algo muito importante. A segunda área é gestão de pessoas, que cuida de todo o nosso processo seletivo e acabam garantindo a boa experiência dos membros na empresa. E, por fim, a área de marketing, que cuida das nossas redes sociais, estão fazendo algumas pesquisas para a gente e tem a ideia de oferecer serviços. Os nossos serviços eles estariam atrelados à parte de identidade visual e gestão de mídias digitais, mas também auxiliar a pequenos negócios fazerem seus planejamentos de marketing, então entender como funciona o mercado, entender quais são seus concorrentes, e assim ter uma análise do que o seu negócio poderia melhorar.
digamos assim, de conquistas, a gente pode falar do nosso Circuito Lotus, que é um evento que foi feito ano passado, foi um evento que foi muito legal. Infelizmente, foi cancelado esse ano por causa do Covid, só que a gente conseguiu o contato da presidente do grupo Café Faraó e o vice-presidente da Unimed. Eles foram lá na UF, deram algumas palestras, então nosso intuito também é tentar trazer mais conversas sobre empreendedorismo para dentro da UF. E gostaria de apresentar para vocês o nosso programa, porque felizmente o Medita UF ele já conseguiu ser considerado pelo colegiado como um programa, isso é um detalhe muito importante. Ele é um projeto de extensão, pesquisa, e ele nasceu dentro do próprio GEMESC, um projeto que já foi apresentado para vocês. Ele é coordenado pela professora, também titular da cadeira de Direito Civil, de Direito de Família, da UF de Volta Redonda, a professora Renata Braga Kleven-Hilsen. E essa abordagem do Medita UF, como o próprio nome sugere, né, ele traz uma abordagem um pouco mais holística, analisando o comportamento em específico, né, do ser humano ante algumas adversidades e no caso, conflitos. O projeto ele se inicia nesse intento do governo federal em estimular os funcionários públicos a realizarem atividades de meditação e atividades de mindfulness. A professora Renata Braga, ela como, né, participante de uma carreira pública, né, ela também foi informada sobre essa situação, e dentro do GEMESC ela quis desenvolver esse projeto. O projeto ele acabou sendo tão autônomo que ela achou por interessante torná-lo um projeto individual. E ante a isso, a nossa proposta, ela é um projeto ainda muito recente, ele foi desenvolvido agora na Covid, ante essa necessidade para que fosse estimulada uma perspectiva que desse mais atenção à saúde mental. E essa é uma abordagem que a professora ela já tinha expectativas, ela se preocupa bastante nessa área de saúde mental, principalmente dentro do espaço do direito, do espaço acadêmico. E, além das pesquisas, nós também fazemos sessões de meditação coletiva todas as quartas-feiras, às 8 horas. Os links são compartilhados nas nossas redes sociais. E, para além da proposta de você pensar um pouco sobre a sua saúde mental, nós abordamos muito sobre qual o comportamento do advogado ante os conflitos sociais. Não sei se vocês perceberam, né? A maioria dos projetos aqui, eles buscam tratar os conflitos e as nossas atividades enquanto advogados ou enquanto funcionários que atuam na área jurídica de uma forma, não digo alternativa, mas não meramente alternativa, mas de mais acertada, a qual a gente consiga desenvolver habilidades muito mais humanizadas, muito mais críticas e coerentes ante os espaços que a gente frequenta. Porque, quando a gente fala sobre não só o direito penal, mas todas as nossas atividades envolvem gestão de emoções, envolvem compreensão social, uma certa antropologia sobre as classes e como elas se desenvolvem. E uma das maiores ferramentas que a gente pode utilizar enquanto advogados, enquanto profissionais dessa área, não necessariamente, né, os que vão advogar, é esse conhecimento, essa habilidade de gestão de emoções, de olhar o outro, de compreender que você é uma ferramenta em busca de justiça e não de vingança. Você saber direcionar melhor os seus sentimentos. Então, a gente também tem essa abordagem, a gente faz pesquisas na área que, apesar de ser subestimada, temos estudos muito profundos, ainda mais os norte-americanos, que já perceberam desde a década de 90 a importância. E vou apresentar a FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito. A FENET, na verdade, é mais uma entidade do movimento estudantil que busca estar representando os estudantes de direito de todo o país. Então, ela é como se fosse a representação máxima dos estudantes, igual a gente tem o Centro Acadêmico, por exemplo, aqui, que visa representar os estudantes de direito da UF de Volta Redonda. E a FENED tenta fazer isso num contexto mais amplo. Eu sou da Coordenação de Direitos Humanos, da Executiva, e, assim, tentando ser bem sintética, né, falar bem rápido, a gente busca basicamente estar acompanhando um pouco da conjuntura, né, do nosso país e estar atuando principalmente no que tange a defesa dos princípios democráticos e também em relação às pautas dos estudantes, né? Então, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente teve uma atuação muito forte buscando entender e mobilizar no que tange aos estágios, né? A gente teve uma época em que diversos estagiários tiveram os seus
foram demitidos, né? Tiveram seus contratos de estágio suspensos. Então, a gente fez uma campanha com centros acadêmicos de quase todo o país para mobilizar o Congresso, para passar projeto de lei. A gente também teve uma atuação muito forte em questão das aulas em ED, né? Que a gente, de certa maneira, entende a necessidade nesse atual contexto, mas a gente sabe também que o acesso por parte da camada, principalmente, né, mais pobre da sociedade, mais marginalizada, é muito difícil. Então, a gente se mobilizou para estar atuando nessa pauta, para estar garantindo, tentando, né, garantir minimamente os direitos, as garantias estudantis, de assistência estudantil, para que, de fato, nenhum aluno seja deixado para trás nesse período. E também em relação às mensalidades, mas isso acaba focando mais nas questões das universidades particulares, né, que às vezes continuam com os mesmos preços de antes do momento presencial. Então, basicamente, a gente, né, trabalha nessa área, muito no debate atual da conjuntura, e dentro da UF de Volta Redonda, a gente tem um núcleo da FENED, né, um núcleo mais operativo, em que a gente tenta encaminhar debates, né, mais locais. Então, por exemplo, a gente fez diversos eventos, a gente já trouxe ministro da Previdência, ex-ministro da Previdência, para debater com a gente. A gente tenta fazer sempre esses eventos. A gente trouxe também o trote ambiental, que foi uma inovação, né, um tempo atrás. Então, a gente decidiu pegar os calouros para estar fazendo a limpeza ali bem na frente da nossa UF do Rio Paraíba. E, por exemplo, a gente também conseguiu 2 emendas parlamentares para conseguir adquirir livros para a nossa universidade, né? Uma emenda já foi executada, então a gente já está com os livros todos direitinho, e a outra a gente está nesse processo de estar colocando os nomes junto com o centro acadêmico, vendo os livros, e junto também com os alunos, inclusive, se vocês quiserem solicitar algum livro, tem lá no Instagram do Cadom um formulário que vocês podem acessar e indicar um livro que vocês estejam dando falta. Basicamente é isso. A gente também tem, só para finalizar, o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, que acontece todo ano. A gente tenta sempre rodar o país, né? Então, cada ano a gente tenta fazer numa região diferente. E a gente tenta sempre disponibilizar ônibus, tentar pedir para a UF, para sindicatos, entidades parceiras. Sempre tentamos colocar também um preço bem acessível para que a gente consiga ter uma participação muito, né, grande assim, dos estudantes. Fazemos editais também do pacote, né, do evento, que seja gratuito também para as pessoas que comprovarem renda. E acho que é um pouco disso. Bom, gente, meu nome é Rúbia, eu sou estudante do 4º período de Direito e vou apresentar o nome do nosso grupo de estudos para vocês. Então, ele se chama Núcleo de Estudos Esperança Garcia e ele tem esse nome porque ela foi a primeira advogada negra do Brasil e surgiu do fato de ela ter feito uma carta. Na verdade, foi uma petição quando ela começou a perceber que ela estava sofrendo maus tratos, ela e o filho dela, visto que ela era escravizada. Então, ela fez uma carta para o governador do Piauí. Em 2017, ela foi reconhecida como advogada pela Ordem pela OAB, né, no caso. E o nosso grupo ele é recente, ele foi formado já dentro do contexto da pandemia, então a gente ainda está vendo como vai funcionar o processo seletivo a partir do ano que vem, como vai fazer para as pessoas entrarem, mas ele é inteiramente, 100% versado por alunos negros, né? E a gente só trabalha com textos também de autores negros, porque a gente viu que a necessidade que a gente tinha de estudar autores negros, visto que na faculdade a gente tem a gente é bem defasado. Então, basicamente isso, não tem muito o que falar, e surgiu dessa necessidade mesmo da gente estudar autores negros, autores pretos que a gente não vê na faculdade. A gente já estudou alguns textos. Além de autores negros que falam sobre que são da área do direito, a gente discute também autores negros que fazem uma abordagem mais interdisciplinar, mas um grupo ainda bem restrito, que está no seu princípio, mas surgiu dessa necessidade de haver uma hermenêutica negra, né? Como diz um dos autores que a gente estudou recentemente, dentro da nossa formação enquanto juristas, enquanto operadores do direito.
Nós somos o Negruf. O Negruf é o primeiro coletivo negro da Universidade UFVR, que surgiu em 2016. Eu sou da primeira geração, eu fui cofundadora junto com os colegas que não eram do direito. Inclusive, o coletivo ele é interdisciplinar, ele é para todos os campos, e não só para acadêmicos, mas também para a comunidade que está fora dela. E a gente surgiu justamente pela necessidade de enegrecer a universidade pública, que não foi pensada, não foi feita para corpos negros, né? Lá no meados de 2016, a quantidade de negras e negros nos cursos da UF, principalmente nos cursos considerados elitizados, era mínima, era ínfima. E aí a gente se olhou, fez aquele movimento de pescoço e se reconheceu e buscou criar um grupo conciso, solidificado, que buscasse, né, trabalhar com empoderamento, com informação e com acolhimento. Bom, com isso a gente determinou, né, ao longo de todos esses anos, que trabalharíamos num tripé de inserção. Então a gente tem parceria com pré-vestibular social, onde a gente apresenta a universidade, onde a gente faz palestras e eventos e seminários, né? E aí entra a informação, a gente cria seminários, a gente cria palestras, oficinas, rodas de conversa, para trazer essas pessoas para cá, para mostrar que esse ambiente, né, que socialmente já exclui negras e negros, para dentro da universidade, e assistência. A gente arrecada, a gente faz eventos beneficentes, arrecadamos verbas, trabalhamos com projetos, né, buscamos sair da universidade, né? A gente nasce na universidade, mas a gente busca ir além dela, né? A gente busca sair dos muros da universidade, porque, na verdade, embora o número tenha crescido, os negros e negras não estão nesses espaços em totalidade ainda. Então, a gente busca fazer esse tipo de inserção e para além, né? Sair dos muros. Bom, eu quero mostrar alguns eventos que a gente faz. A gente fez em 2017, 18, 19, a Recepção Preta. A gente fez, como eu disse, né, um ciclo de palestra. Esse é um exemplo do segundo ciclo, né, cujo tema foi o extermínio e genocídio da população negra. A gente traz advogados, psicólogos, né, a gente busca trazer esse tipo de informação e esse debate que ainda é muito recente, que ainda é muito pouco para dentro da universidade. A gente faz grupo de estudo, né? Lá no ano de 2018 a gente criou um grupo de estudo para falar disso. A gente também fez parte da primeira comissão de heteroidentificação no combate à fraude, que é muito importante dizer que os números nos mostram, né, que os negros estão na universidade. No entanto, como a autodeclaração, né, ela faz com que o racismo seja muito fluido, dissimulado e que as fraudes, né, aconteçam com maior frequência, quando a gente vai olhar para a vida real, isso não é um fato. E sabendo que somos mais de 55% da população brasileira, a gente reivindica esse lugar. A gente busca, né, ocupar os espaços que devemos estar ocupando. Até porque quando eu falo que são poucos negros, eu digo discente, porque os cargos de subalternidade, digamos assim, né, com todo o respeito e dignidade que esses profissionais merecem, como porteiro, faxineiro, segurança, são ocupados por maioria negra. E quando vocês entrarem no curso, vocês vão saber. Mas o corpo discente e docente ainda é muito embranquecido, e o nosso intuito dentro da faculdade é justamente fazer com que a gente possa escurecer esses espaços e disputar aí igualmente os lugares e espaços de poder. Bom, a gente trabalha, o coletivo ele é um lugar de acolhimento para quem se autodeclara negro e negro, mas quem não é muito bem-vindo para poder ouvir, para poder ocupar esse lugar de escuta e tentar aprender, enriquecer e somar, né, como aliados nessa luta que é de todos nós, esse problema que é de todos os brasileiros, negros e não negros. Bom, é um prazer apresentar para vocês, o tempo é corrido e eu queria muito que vocês nos conhecessem. Somos um grupo muito engajado com as questões sociais, porque a negritude ela se desenha nessa interface social. Todos os cursos, mas vocês principalmente, pardos, negras e negros, como vocês se declararem, né, tem um papel muito importante como operadores do direito, porque eu acredito que está nas nossas mãos, né, a efetiva oportunidade de transformar de uma vez por toda a nossa realidade. Eu vou estar apresentando junto com a Laurinha Renault e o Iago, e o Yuri, perdão, o Núcleo de Estudos Marxistas da UF, né? O nosso Núcleo de Estudos, ele surgiu em 2016 e é organizado, é orientado pelo professor José Luiz Alcântara, que é do Departamento Multidisciplinar, professor de Economia Política. Então, o nosso núcleo ele pretende trabalhar essa face acadêmica, né,
do Marx, do Engels, entendendo que o ambiente da universidade também tem que ser ocupado pelos movimentos sociais. Então, as reuniões do NEM, elas têm esse intuito de trazer os movimentos também para estar somando com a gente nas nossas leituras e nas nossas análises, e falar que é muito importante a gente estar construindo esse espaço de marxismo, de estudando o que é de fato, né, conceitos tão popularmente divulgados como o comunismo, o socialismo, e às vezes utilizados de maneira inadequada, muitas das vezes readaptados para uma visão que sequer pessoas tiveram assim, o trabalho de ler a menor obra do Marx, que é o Manifesto Comunista. Então, assim, a gente entende essa necessidade da leitura, a gente entende que não é nela que para, né? O próprio Marx falava da praxis revolucionária, então, somente a leitura não serve para uma mudança concreta da nossa sociedade. Acho que todos ali, dentro do NEM, assim, apesar de sermos militantes de partidos diferentes, de concepções marxistas diferentes, a gente entende que a realidade precisa ser transformada, porque o capitalismo ele não consegue dar vazão às necessidades humanas. E aí, esse momento de pandemia é muito assim, é muito preciso para a gente falar o quanto que o capitalismo vem degradando o nosso meio ambiente, né? No momento das queimadas, quanto que o ecocídio está presente nessa interface capitalista de busca incessante pelo lucro, em detrimento da vida das pessoas. Então, assim, o nosso núcleo ele pretende estar fazendo esse diálogo com a comunidade, pretende estar trazendo os movimentos sociais para dentro da UF e, de fato, desvelar o que é esse famigerado comunismo, essa ameaça comunista que parece que persegue a gente desde 1900, lá na era do Vargas, né? E sempre a forma de você intensificar o neoliberalismo é justificando pela ameaça comunista. Então, primeiramente, a gente busca falar o que é esse comunismo aí e tá trabalhando em busca de transformar a realidade concretamente. Os projetos que o NEM se focou nesse semestre online, né, semestre remoto, foi o ciclo de Economia Política, né, um curso, ciclo de Economia Política, ciclo de formação em Economia Política, né, onde a gente vai ter diversos encontros, foram 5 encontros no total, vão ser 5 encontros no total, onde a gente vai debater toda a formação, desde a formação do capitalismo, no seu início, na sua gênese, até o contexto atual, a estrutura atual, né. Um projeto muito interessante, a gente recebeu membros como o João Carvalho, que é formado em História na UNB, ele tem um canal no YouTube com mais de 20 mil inscritos, assim, uma presença ilustre mesmo, foi a grandíssima aula que a gente teve sobre formação do capitalismo. A gente também recebeu a Sofia Manzano, economista pela PUC São Paulo, e que também tem uma baita de uma aula para a gente. Então, acho que são esses tipos de encontros que o NEM proporciona, né? O calouro que tiver interesse em participar no próximo ano vai ter essas diversas experiências desse tipo que vão lhe proporcionar abertura ao diálogo, abertura ao conhecimento concreto, né? O conhecimento das ciências sociais como um todo, da economia política, da ciência política também, da filosofia política, tudo sintetizado, que, querendo ou não, que está de mão dada com o direito para a formação do pensamento crítico, do direito independente do seu partido, independente da sua ideologia política. Todo esse conhecimento só tende a enriquecer, todo esse debate só tende a gerar mais conhecimento, te gerar te formar um jurista mais completo, e até para, se você quiser seguir carreira acadêmica, enfim, é grandioso, assim, a participação. A maioria das nossas atividades se realiza, né, com base nos estudos do Marx. Então, com base nos escritos dele, a gente já leu o Capital, a gente se reúne e lê capítulos, debate e tal. É uma reunião bem dinâmica, a gente vai colocando conceitos, aprendendo conceitos novos, principalmente com o Zé, a Estela também manja muito. Então, a gente já leu o Capital,
18 Brumário de Napoleão Bonaparte e o Manifesto Comunista. Além dos estudos do Marx, propriamente dito, a gente já leu do Florestan Fernandes também o que é a Revolução. E, então, sazonalmente, além desses encontros, a gente organiza eventos e debates abertos para toda a comunidade. Eu acho que o Yuri já falou sobre o ciclo de formação, e entre os eventos que a gente realizou em 2017 o Cine Debate, do Capitalismo, uma História de Amor, e o debate dos 100 anos de Revolução Russa, que foi muito bom. Em 2018, a gente realizou o Cine Debate do Jovem Marx, que a gente se reuniu, assistiu e depois debateu, acrescentou teorias e pensamentos. A gente fez o debate do imperialismo e a crise econômica atual. Em 2019, a gente teve o debate sobre a ditadura militar e a Volkswagen. E teve também o debate do conservadorismo em foco, que a gente recebeu, inclusive, o próprio documentarista, o diretor, o Arthur Moura. Foi super bacana. E esse ano, em 2020, a gente realizou estudos sobre a Covid-19 e a crise econômica atual. Bom, para participar do NEM, basta você ter interesse, procurar a gente, procurar saber como que funciona internamente, foi mais ou menos o que a gente explicou aqui. Mas, basicamente... Não sei se está todo mundo aí, mas meu nome é Lohane, já me apresentei agora há pouco. E vou apresentar para vocês o programa Observatório de Direitos Humanos do Sul Fluminense. Ele é um programa de extensão, né? Então, ele é baseado na trilha de ensino, pesquisa e extensão, né? De todos os projetos de extensão são focados nessa linha. E o princípio maior, né, que a gente tem enquanto observatório é estar exercendo o papel, né, a função social da universidade pública, basicamente. Então, o observatório, ele nasceu a partir de demandas populares e a partir delas a gente construiu os nossos projetos, os nossos objetivos, os nossos eixos, né, tentando, de fato, dar uma assistência para a comunidade local, né, principalmente a sociedade mais marginalizada. Então, a partir disso, a gente elencou o nosso eixo principal de atuação, que é um eixo que a gente chama guarda-chuva, que é direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. E a partir desse eixo principal, a gente tem outros sub-eixos. O primeiro é o direito à cidade, terra e território. O segundo é igualdade racial e direitos das mulheres. O outro é violência institucional e reparação psicossocial. O quarto é o trabalho digno e acesso à saúde. E o quinto é memória e acesso à justiça. O observatório, ele é um programa. Então, dentro de um programa, a gente reúne vários projetos que estão elencados, né, que estão interligados com esses subeixos que eu acabei de falar para vocês. E é importante também dizer para vocês que ele é um projeto mais amplo, né? Ele pensa na interdisciplinaridade das matérias. Então, ele não é focado só para o direito, né? A gente tem projetos que atuam, de fato, mais na questão jurídica, mas a gente tem projetos da psicologia, da administração, da área de multidisciplinar, e é composto também por professores, diversos professores de diferentes áreas, né? Eu acho que eu vou gastar muito tempo aqui se eu for citar e explicar para vocês todos os projetos que integram. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais de perto, vocês me avisem, e vou acabar focando mais nos relacionados ao direito, né? Que a nossa atividade é para os estudantes de direito. Então, eu vou falar basicamente de dois que, na minha opinião, estão mais interligados nessa área, que é o direito à cidade e a luta por moradia, que busca basicamente estar promovendo a assessoria jurídica e técnica para algumas ocupações, não só de Volta Redonda, mas do Sul Fluminense num todo. Então, a gente trabalha tanto com ocupações urbanas, tanto com ocupações rurais. Então, a gente tem ocupações do MTST, do MST, do Menemele, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia. E, além disso, a gente também faz, né, a análise do plano diretor da cidade de Volta Redonda e as suas revisões, bem como também a gente tem um grupo de estudo que visa estar promovendo o debate sobre o direito à cidade, sobre o direito urbanístico, sobre o direito à moradia digna, entre outros, tá? E a gente também tem um outro projeto que é mais relacionado ao direito, mas que é feito por uma professora da administração pública, que é o Tecnofem, Lugar de Fala, né, que busca estar promovendo, né, uma plataforma que você acessa pelo computador, em que a gente pretende dar um espaço, né, de discussão
para tentar entender um pouco melhor, dar um espaço de fala para as questões femininas, né? E aí, quando eu digo questões femininas, é entender um pouco da violência estrutural contra a mulher, os seus discursos, as suas construções cognitivas, entre outros. Então, esses são os 2 projetos que são mais ligados ao direito. Acho que eu vou gastar muito tempo se eu for adentrar todos, e que são mais relacionados com a área da psicologia, enfim. Mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer melhor, só falarem comigo. Tem que representar um trabalho muito bacana, que é da coordenadoria do professor Marcos Seixas, aliado ao Direitos Humanos de Comunicação e Mídia, que é o grupo de pesquisa que ele coordena e que deriva, né, da onde deriva a TVR, que é um projeto de extensão. E como já foi dito hoje na noite, né, o projeto de extensão está muito voltado, ele está intrinsecamente voltado à questão do ensino da comunicação. Então, a televisão universitária de Volta Redonda, ela traz principalmente essa ideia de ser algo que vai permitir que levemos o conhecimento, o estudo, o ensino e a pesquisa da universidade para a comunidade afora. E com isso é um projeto, né, que ele nasce com a teoria da TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicação, que ele parte da ideia do que a gente estuda e de como a gente pode compatibilizar esse conteúdo para gerar um conteúdo midiático, né, nas redes sociais e na televisão propriamente dita. Então, é um trabalho que durante esses anos a gente já tem 185 vídeos no canal do YouTube, já fizemos várias parcerias com canais e a nossa maior é com o canal Futura, né, que ele permite que a gente faça transmissão de programas que saem da nossa universidade direto no canal deles, e vários outros projetos que estão muito ligados a gente conseguir compartilhar tudo aquilo que acontece na UF para fora. Então, na prática, a gente realiza entrevistas, coberturas de eventos, vídeos expositivos mesmo, com os professores, com os alunos, e exatamente, todos os calouros no primeiro período, eles visitam o nosso estúdio lá na UF, conhecem um pouco mais do projeto, e devido à pandemia, acabou que esse ano ficou suspenso as atividades durante o período, a gente está voltando agora gradualmente, está sempre aberto para participação, dependendo do trabalho que a gente estiver realizando, mas os serviços da TVR, eles estão abertos a todos os grupos, todos os coletivos, representantes que queiram estar conversando com a gente. É claro que depende ali do trabalho e do projeto que a TVR estiver efetuando no momento, né? Igual agora nessa questão de pandemia, a gente já está com um trabalho fechado, estamos desenvolvendo ele com os alunos já participantes, mas claro que a gente está sempre ajudando e gosta muito de compartilhar, trocar essa ideia de estar produzindo um conteúdo em mídia para toda a nossa rede da UF, assim, que é lá o nosso maior trabalho com os equipamentos, com a edição e com toda essa capacidade de produção. O nosso maior objetivo é consolidar essa televisão universitária aqui em Volta Redonda, que é o nosso cerne principal.